Não tinha iniciado, eu não tinha observado. Mas vamos lá. Vou só voltar aqui para a tela. Beleza. Então, gente, todas as vezes que formos representar a força centrípeta, vamos representar ela perpendicular à velocidade, que é esse vetorzinho de azul, certo? E paralela ao vetor aceleração. Ou seja, vai ter a mesma direção e sentido do vetor aceleração. Para determinar o valor da aceleração, o que é que a gente vai fazer? Vamos utilizar essa equaçãozinha aí que vocês estão visualizando. Então, vamos escrever ela tal como está aparecendo aí na tela. Aceleração centrípeta, certo? O valor de A vai ser igual a velocidade, ou o módulo da velocidade ao quadrado, dividindo o raio da trajetória. O raio da trajetória, gente, é a distância... Vou voltar aqui um pouquinho. O raio da trajetória é a distância que vai do centro da curva até qualquer ponto aqui da circunferência, certo? É o raio da curva, ok? Então, o raio vai ser essa distânciazinha aqui. Vai ser um valor constante, certo? Então, essas são as grandezas que a gente vai precisar estar definindo, né, expressando, recolhendo, quando a gente estiver descrevendo esse movimento. Lá no movimento circular uniforme, a gente fazia essa descrição sem se preocupar com essa causa. Que causa é essa? Uma força. Então, essa causa, que é a força centrípeta, é ela que mantém o objeto na sua órbita, certo? Segue adiante. Perdão. Como o movimento do objeto apresenta uma aceleração, concluímos pela segunda lei de Newton, que deve estar atuando sobre o objeto uma força responsável por essa aceleração. Então, só reforçando o que a gente já falou. Essa força terá a mesma direção, o mesmo sentido da aceleração, ou seja, estará apontando para o centro da curva. Por esse motivo, ela é denominada força centrípeta. Como M, então essa é a outra grandeza que a gente vai precisar saber, é a massa do objeto em movimento, podemos escrever, aplicando a segunda lei de Newton, da seguinte forma: força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração, ou força centrípeta é a massa multiplicando a velocidade ao quadrado dividindo o raio. O que foi que eu fiz aqui? Eu simplesmente só troquei o que eu já sei aqui, ó, da aceleração, eu substituí aqui na expressão, na segunda lei de Newton. Então, onde tem AC, que é a aceleração centrípeta, eu troquei pela formulazinha da aceleração. Então, esta expressão, ela vai ser a expressão matemática para a gente poder determinar o módulo dessa força, certo? Desta maneira, em resumo, para que um objeto descreva um movimento circular uniforme, deve atuar sobre ele uma força centrípeta, que tem esta forma de calcular: m velocidade ao quadrado dividido no raio, que faz sua velocidade mudar continuamente de direção e sentido. Então, resumindo tudo, é isso. Então, toda vez que uma partícula ou qualquer outro corpo estiver descrevendo um movimento circular, vai estar atuando sobre ele uma força, né, que, dependendo da fonte, dependendo do tipo de fenômeno que vai estar gerando aquele movimento, vai estar atuando sobre o corpo, mantendo ele em órbita. Certo, gente? Então, desta maneira, a gente pode estar aqui citando alguns exemplos, né, em que a força centrípeta se manifesta. Então, sempre que uma força atua sobre um objeto, deve existir um agente responsável, que é a fonte, né, para a existência dessa força. Portanto, quando o objeto descreve uma trajetória curva,
haverá um agente responsável pela força centrípeta que está atuando nele. Então, nos exemplos seguintes, procuraremos identificar a força centrípeta e o agente responsável por ela. Então, por exemplo, esse sujeito, um atleta, né, ele está com esse objeto que é chamado de martelo, em que ele vai arremessá-lo, né, no esporte aí, para longe. Então, ele dá uma impulsão no objeto, né, realizando, inicialmente, um movimento circular nele. Então, veja que o agente responsável, né, é a força que ele impulsiona e existe a tração no fio. Então, essa tração no fio, durante o movimento, ela é o agente responsável pela manifestação da força centrípeta. Então, o martelo somente se move em trajetória circular, enquanto o cabo exerce sobre ele uma força centrípeta. Após ser solto, o objeto passa a se deslocar em linha reta. Só que a gente vai ver que a gente pode pensar que esse objeto, quando ele é solto, ele sai em linha reta na direção do raio. Só que não é bem assim. Né? Como é que é? Ah, professor, como é que é isso? Ó. Então, tá aqui, ó, o objeto está se movendo em movimento circular, certo? Ele está preso aqui pelo fio. Então, imagine objeto, ele está descrevendo esse movimento inicialmente circular, e ele abandona ele. Então, a gente tem a percepção, né, de achar que esse objeto ele vai se mover assim, ó, quando ele soltar ele, ó, na direção do raio, certo? Só que a gente vai ver que não é assim. Quando ele abandona esse objeto, ele sai, ó, tangente à trajetória. Então, ele sai assim, ó, e não assim, certo? Então, ele sai tangente. Por mais que a gente, saiu, mas não saiu na direção do raio, né? A linha reta que ele segue, por inércia, né, é na direção do vetor velocidade. Então, gravem bem isso aí, porque isso é importante também. Um outro exemplo, quando um satélite artificial está em órbita em torno da Terra, podemos considerar que a única força que atua sobre ele é a força F, de atração da Terra sobre o satélite. Nessa situação, a gente tem como agente responsável pela manifestação da força centrípeta a força gravitacional que a Terra exerce sobre o satélite. E isso não acontece somente com um satélite em órbita em torno da Terra. Isso acontece com qualquer outro corpo que esteja se movendo numa trajetória circular em torno de um astro central, gente. Um elétron, por exemplo. No elétron. Isso, no elétron. Então, lá existe uma força, que é a força elétrica, que é responsável, né, pela existência da força centrípeta, que vai manter o elétron em movimento em torno do núcleo. Né? Isso na visão clássica, porque na realidade, né, a teoria que melhor descreve o movimento do elétron, né, nesse contexto, não é a teoria mecânica de Newton, mas é uma outra teoria mais profunda, que é a mecânica quântica. Mas isso aí você só estuda lá pelo terceiro ano, né? Mas em termos simplórios, né, a grosso modo, a gente pode entender dessa maneira, né? Imaginar, né, modelar o elétron como sendo um mini sistema solar em miniatura, em que os elétrons seriam os planetas girando em torno do núcleo, o núcleo correspondendo, né, ao Sol, por exemplo. Então, se a gente... Oi. Mas a força magnética que atua nele, ela faz com que ele rode continuamente em um ciclo infinito. Sim, justamente. Aí, o que acontece? Como existe a força magnética, aí nessa situação, né, o átomo vai apresentar um campo magnético também. Né? Então, esse magnetismo é gerado pela rotação dos elétrons, em torno do próprio eixo. Então, gera esse magnetismo. Então, existe uma teoria que descreve a interação magnética e elétrica ao mesmo tempo, nessa situação, que é a força de Lorentz. Mas a gente não estuda isso aqui na mecânica, né? Na mecânica, a gente só estuda forças relacionadas com
a mecânica dos corpos, a dinâmica dos corpos em movimento, objetos que têm massa, não objetos que têm carga elétrica, no caso o elétron ou outra partícula subatômica, né? Então, mais está lá presente. E é interessante que existe um equilíbrio que faz, né, apesar do elétron ter carga elétrica negativa e do núcleo apresentar prótons que tem carga positiva, você não vê o elétron sendo atraído diretamente para o núcleo, ou seja, o elétron caindo para dentro do núcleo. Isso não acontece, né, porque existe um equilíbrio de forças aí que faz com que o elétron ele permaneça na sua órbita, tal como os planetas permanecem em sua órbita, girando em torno do Sol, sem que a força de atração faça com que ele caia para dentro do Sol, né? Por conta da força de atração dos próprios planetas. Sim, também, porque existe esse equilíbrio, né? Então, a ideia... Por conta da força centrífuga, que fica rodando. Sim, porque a gente tem que observar toda a dinâmica do universo como uma, vamos dizer assim, uma sucessão sem fim, infinita, de interações, que faz com que todo o sistema fique em equilíbrio. Então, a ideia é essa, uma ideia bem simples. Porque você poderia perguntar, e professor, o que é que sustenta o nosso planeta no espaço se não tem nada apoiando ele? O que é que sustenta o Sol? É justamente esse equilíbrio entre essas forças. Então, a ideia é essa. A Terra puxa a Lua puxa a Terra, o Sol puxa a Terra, que ao mesmo tempo puxa a Lua, Marte puxa a Terra e puxa a Lua, o Sol puxa Marte que puxa a Lua, e assim ninguém cai um por cima do outro, ou seja, produz um equilíbrio justamente de ação e reação entre essas forças. E mas os planetas podem emitir força magnética? Sim, pode. Eles têm força magnética, né? Tem campo magnético. E isso vai depender do seu núcleo, né? Porque a presença do campo magnético, ele só existe, né, pelo movimento, por exemplo, de algum tipo de magma ou do próprio núcleo, né, daquele astro. Né? Por exemplo, será se, por exemplo, o nosso satélite, a Lua, tem campo magnético? Né? Então, se tiver um campo magnético, ele deve ser muito fraco, ou então pode inexistir. Ou seja, se você for para a superfície da Lua e tentar se orientar por uma bússola, você não vai conseguir, porque não tem campo magnético para lhe orientar, né, na direção de um dos polos, por exemplo, como acontece aqui na Terra. Né? Então, tem movimento de rotação, tem movimento de translação, né, ou seja, a Lua gira em torno do próprio eixo, gira em torno da Terra, mas não tem campo magnético. Não tem nem atmosfera, ou seja, você não consegue respirar sem ser de forma artificial. Por quê? Porque lá não tem atmosfera, não tendo atmosfera, você não vai observar um céu de uma determinada cor, você só vai ver o céu com a presença das estrelas, né? Também não tem gravidade. A gravidade é mínima lá, muito pequena. Né? Por conta do tamanho do corpo, né? Por conta do tamanho da Lua, justamente. Porque depende do tamanho do planeta. Por exemplo, aqui na Terra a gente tem uma gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Lá na Lua a aceleração não chega a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, sendo assim, o seu peso lá, né, é muito pequeno. Se você der um salto longo, você pode sair até de órbita, ou seja, sair da superfície. Né? Se você der um impulso lá muito forte, você vai subir muito alto lá na superfície da Lua. E pode até não voltar dependendo do teu impulso. Né? Por quê? Porque a força gravitacional não é tão grande para te manter firmemente no solo. Então, gente, no caso do satélite acontece isso. Então, a força centrípeta existe? Existe. Qual é a agente responsável? A força de atração gravitacional. Isso você vai observar em toda a parte do universo quando tiver um corpo em órbita. A Lua em torno da Terra, a Terra em torno do Sol, Marte em torno do Sol. Quer dizer, sempre que tiver um corpo em órbita, você vai ter força centrípeta, que é ela que puxa, né? É ela que tem como causa a força de atração gravitacional, que atua sobre o corpo, e que é dirigido para o centro do astro, né? O centro do astro central, certo? Por exemplo, quando uma moto em uma pista plana e horizontal vai descrever uma curva, né? Como a trajetória é curva,
né, naquele instante, a velocidade da moto vai estar mudando continuamente de direção. E nesse caso, vai estar atuando sobre a moto, né, para que ela possa efetuar a curva, vai estar atuando uma força centrípeta. O agente responsável pela força centrípeta é a força de atrito, né, dos pneus com a pista. Então, se essa força de atrito for pequena, ou muito pequena, por exemplo, pista molhada e tal, pode ser que o agente responsável pela força centrípeta seja inexistente. Aí, nesse caso, o objeto não consegue fazer a curva e ele sai pela tangente, certo? Então, o agente responsável na situação é a força de atrito. Então, em resumo, sempre que um objeto descreve uma trajetória circular, a força centrípeta, ela é dada a cada instante pela resultante das forças que atuam no objeto, na direção do raio da trajetória. Ou seja, para essas situações que a gente citou, a força resultante, ela tá sendo dada por apenas uma força, né? Mas, de uma forma geral, a gente pode considerar que é uma resultante de forças, porque podem estar atuando mais de uma força nessas situações, certo? Ou em outras situações. Então, a força centrípeta, ela vai ter sempre um agente que vai ser motivadora da sua existência, certo? Da sua manifestação. Então, eu vou colocar um exemplo aqui numérico para a gente se situar, né? Para que a gente possa aplicar aquela equaçãozinha, certo? Então, olha aí o exemplo. Ó. Supone que um automóvel de massa 900 quilogramas, então tá aqui a massa M, né? Vai descrever uma curva, então tá aqui a curva, cujo raio é de 30 metros. Então a distância que vai do centro da curva até ele, né, que está em movimento, é 30 metros, em uma estrada plana e horizontal. Então a letra A, se a velocidade do carro for de 10 metros por segundo, ou seja, 36 km por hora, então ele não está muito rápido aí realizando essa curva, qual é o valor da força centrípeta que deverá atuar nele para que ele consiga fazer essa curva? Então, olha só, você vai determinar a força centrípeta que vai estar atuando sobre ele. Então, como a gente já viu, é ela que mantém o corpo na órbita, é ela que mantém, né, esse automóvel na curva. Se não houvesse força centrípeta, o que ia acontecer com ele? Ele sai pela tangente, ó. Ou seja, ele não consegue efetuar a curva. Então, ele parece que está dando aí um cavalo de pau, né? Então, vamos lá. Então, escreve a equação, gente, ó. Certo? Força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Substitui os valores que você tem, certo? O valor de M, troca aqui, ó, 900. V você vai usar assim, ó, em metros por segundo. Sempre em unidades do SI. Então, o V ao quadrado pega 10 eleva a 2 e divide pelo raio. O raio é quanto? 30. Faz essa conta, né? Nessa conta, você faz o que primeiro? Faz a potência, né? 10 elevado a 2, dá 100. 10 vezes 10. Multiplica 900 vezes 100, dá quanto? 90 mil. E divide por 30. 90 mil por 30 dá 3 mil newtons. Então, a força centrípeta é igual a 3 mil newtons. Certo, gente? Então, aqui é um exemplo que a gente encontra na física em que você aplica diretamente uma expressão matemática. No caso, a expressão para determinar a força centrípeta. Então, essa força centrípeta a gente encontrou 3 mil newtons. Então, grave na sua mentezinha, grave esse valor aí, 3 mil newtons, que é o valor da força centrípeta. Vamos lá para a letra B. Se o coeficiente de atrito entre os pneus e a estrada vale 0,5, né, a gente já estudou isso, para você calcular a força de atrito entre duas superfícies, você precisa saber qual é o coeficiente de atrito, ou seja, aquele número, né, que vai expressar a intensidade, né, dessa força de atrito. É um número que não tem dimensão, ele é adimensional, ele não tem unidade de medida, é um número que expressa isso. Quanto maior o valor desse número, maior será o valor da força de atrito. Então, no caso aqui do exemplo, esse coeficiente de atrito entre os pneus e a estrada tem esse valor aqui, ó, meio, 0,5. A pergunta é, com esse valor, o carro conseguirá fazer essa curva?
né? Por quê? Porque está na dependência da força de atrito, né? Então, como é que a gente faz esse cálculo? Ora, nós vamos aplicar a expressão da força de atrito. Como é que a gente determina ela? Está aqui, ó. Pega o coeficiente de atrito e multiplica pelo peso do objeto. Como é que eu calculo o peso? Multiplica a massa pela gravidade. Aceleração da gravidade. Então, substitui os valores, fica 0,5 vezes 900, que é a massa, vezes a gravidade aqui na Terra, que é 10, e multiplica esses valores. Então, quando a gente multiplica esses valores, qual é o valor que a gente encontra? Força de atrito é igual a 4.400 newtons. Opa! Qual é a conclusão? Para que o carro consiga realizar a curva, a força de atrito máximo deve ser maior do que a força centrípeta. E, gente, esse valor aqui, ó, é a força de atrito máximo entre os pneus e a pista. Certo? Olha o valor que a gente encontrou. Ó, que é a força de atrito a força centrípeta que a gente calculou. A gente calculou a força centrípeta de quanto? De 3.000 newtons, né? 3.000 newtons. E a gente encontrou uma força de atrito máxima de 4.400 newtons. Opa! Então a gente tem uma segurança aí, ou seja, o carro vai conseguir fazer essa curva. Se por acaso fosse, ao invés disso, a gente tivesse calculado e tivesse encontrado um valor que fosse menor que 3.000 newtons, aí o que ia acontecer com o carro? Ele ia, ó, sair pela tangente. Ele não ia conseguir fazer essa curva. Mas o que acontece? A pista consegue segurar o carro. Por quê? Porque a força de atrito aí é maior, né, que a força centrípeta. Certo? E aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode até determinar que velocidade esse carro poderia estar atingindo sem sair da órbita, ou seja, sem sair pela tangente. É possível fazer isso? É. Como é que a gente calcula isso? Ó, tá aqui, ó. Para essa pergunta, qual é o valor máximo da velocidade que o automóvel poderia desenvolver sem derrapar? Aí como é que a gente faz esse cálculo? A gente vai igualar a força centrípeta à força de atrito. Que força de atrito? A força de atrito máximo. Então a gente tem essa equaçãozinha aí, ó, a gente pode montar ela. Então é pegar massa, velocidade ao quadrado sobre o raio, que é a força centrípeta, e fazer ela igual à força de atrito. Que força de atrito? A força de atrito máximo. Então quando a gente substitui os valores, ó, a gente vai deixar só o V aqui, ó. Por quê? Porque é este valor de velocidade que a gente quer calcular, é o valor máximo da velocidade. Então, faz a substituição da massa, faz a substituição do raio na expressão, faz a substituição da força de atrito. Ó. Então, você encontra essa expressão numérica. Então, vamos lá, vamos desenvolver ela aqui. Ó. Substitui os valores, pega 900, divide por 30, 900 por 30 dá 30. Então, fica 30V ao quadrado igual a 4.400, certo? Isola o V quadrado e divide 4.400 por 30, certo? Quando você chega nesse passo aqui, ó, do cálculo, o que é que você faz? Você transforma essa potência numa raiz quadrada, ó. Então, V vai ser igual a raiz quadrada de 4.400 sobre 30. Divide e tira a raiz. Quando você faz esse passo, divide e tira a raiz, você encontra esse valor. Tá vendo aí? 12,2 metros por segundo. No exemplo dado, né, você vê que o carro está fazendo uma curva com uma velocidade de 10 metros por segundo. Ou seja, 36 km por hora. Mas ele tem uma margem de segurança ainda para alcançar essa velocidade aqui, ó. Uma velocidade de 12,2 metros por segundo. Ou seja, se ele ultrapassar essa velocidade, ele sai pela tangente. Ele não consegue fazer a curva. Ou seja, a velocidade máxima que ele atinge, ou que ele pode atingir é essa aí, gente. 44 km por hora. Certo? 44 km por hora corresponde a este valor aqui, certo? 12 metros por segundo. Você podia perguntar, professor, como é que eu transformo metros por segundo para quilômetros por hora? Pega este valor de 12,2 e multiplique ele por 3,6. Quando você multiplica, isso aqui é o fator de transformação,
você encontra esse valor aqui, 44 km por hora, certo? Então, esse cálculo aqui, gente, é só para a gente ter uma ideia de como aplicar essas expressões, ter uma noção, né, de como é que eu posso estar determinando, né, esses valores, né, os peritos, quando vão aí para essas situações de trânsito, né, de acidente, de curvas mal feitas, que um carro não consegue fazer, uma moto, colide com um poste e tudo, eles usam essas equações, né, para determinar as velocidades que o objeto poderia ter e tal. E, inclusive, os programas, né, de computador que são utilizados. Então, basicamente, a física para descrever, para determinar esses valores, é exatamente essa que a gente está vendo aqui. Certo? Então, só para encerrar, gente, eu queria mostrar aqui para vocês, encerrar aqui essa primeira parte, né? Esse simuladorzinho que ele é bem interessante, certo? Vou mostrar aqui para vocês qual que é o funcionamento dele. Então, deixa eu clicar aqui. Rapidão, só para a gente ter uma noção aqui através de um simulador. Então, esse simulador, ele simula a força gravitacional entre alguns corpos, né? Sol e Terra, Terra e Lua, a Terra e um satélite. E usa esses modelos, eu não vou usar o escalar, que é esse, eu vou usar esse aqui da esquerda, ó, modelo. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Tá dando para vocês verem aí direitinho? Expandiu a tela? Sim. Ok. Então aqui, ó, aqui você escolhe... Professor, que aplicativo é esse mesmo? Depois eu coloco o link para vocês aqui. Do projeto FET Colorado, que traz alguns simuladores de física, química, biologia. Então, esse aqui, ele envolve a aceleração da gravidade e as órbitas de alguns astros, né? Então, aqui, ó, do lado direito, você pode escolher a interação entre o Sol e a Terra, você pode escolher a interação entre o Sol, a Terra e a Lua, entre a Terra e a Lua, ou entre a Terra e um satélite, certo? Você pode incluir a gravidade, ó, com gravidade, sem gravidade. Você pode fazer com que fique visível o vetor força gravitacional, fique visível o vetor velocidade do objeto, ó, veja que está aqui tangente à trajetória. Você pode deixar visível o caminho que o objeto vai descrever, certo? Aqui embaixo, ó, você escolhe a massa dos dois objetos, tanto do objeto central como do objeto em órbita. Então, no caso aqui, ó, se eu escolher Sol e Terra, eu vou tirar aqui o vetor velocidade e vou deixar só a força da gravidade e o caminho que o objeto percorre. Massa do Sol tá aqui, ó, nosso Sol, eu posso escolher a massa de uma estrela que tenha um valor de massa 1,5 vezes maior do que do Sol. Então, veja, ó, que quando eu dobro a massa do objeto, olha o que acontece com a força gravitacional. Tá vendo aí? Ó, o vetor aumenta, ó. Tá vendo aí? Aumenta. Se eu faço o oposto, eu pego uma estrela, né, que seja metade da massa do Sol, olha o que acontece com a força gravitacional. Ela fica menor, né? Tá vendo? O vetor, o tamanho do vetor mostra isso, ó. Mas vamos deixar o nosso Sol mesmo e vamos deixar a massa do nosso planeta, certo? E vamos botar esse movimento. Vamos lá, clica aqui, ó, no botãozinho para dar o play. Olha aí. Então, vou deixar um pouco mais rápido. Você pode escolher aqui a rapidez, ó, do movimento, certo? Então, veja, o objeto está descrevendo a trajetória circular, que no caso é a Terra, em torno do Sol. Olha aqui a contagem desse movimento. É o período, né? Ou o tempo em que ocorre o movimento, ó. Então, aqui está medida em dias da Terra, dias terrestres, certo? Então, veja o que acontece quando a gravidade deixa de existir. Ó, eu vou clicar bem aqui, ó, sem gravidade. Ó o que vai acontecer com a Terra, ó. Ó, tá vendo aí? Ela sai pela tangente, ó, tangente à curva, e vai-se embora por inércia. Por quê? Porque eu anulei a força gravitacional, e, em consequência, anula a força centrípeta. Sem força centrípeta, o corpo perde o contato com
com a sua órbita, ou seja, ele sai da órbita, certo? Então, deixa eu retornar aqui, eu vou deixar aqui, ó, a Terra com a Lua, então acontece a mesma coisa, vamos ver aqui, ó, o vetor velocidade, quando você põe em movimento, veja, ó, o vetor velocidade é sempre tangente à curva. Deixou de atuar a gravidade, a Lua sai da sua órbita e vai embora na tangente, certo? Por inércia. Então, isso aqui é só uma maneira da gente poder visualizar isso de forma um pouco mais prática, né? Aqui tem uma coisa interessante, ó, você pode determinar aqui qual é o tempo que a Lua leva para dar uma volta em torno da Terra, ó. Coisa interessante, vamos botar aqui. Então, você vai observar aqui, ó, quantos dias terrestres, certo? Então, caminho, força da gravidade, bota aí um movimento normal, ó, saiu daquele ponto, né? Aí eu vou dar uma pausa aqui, ó. Pronto, fechou. Olha, 28 dias terrestres. Esse é o tempo que a Lua leva para dar uma volta completa em torno da Terra. Certo? É o período do movimento da Lua no movimento circular dela, certo? Ou seja, quase um mês, né? 28 dias terrestres. E é interessante que esse tempo para dar uma volta completa em torno da Terra é o mesmo tempo que a Lua leva para dar uma volta completa em torno do próprio eixo. Então, essa sincronicidade entre esses dois tempos faz com que daqui da Terra a gente só veja uma face da Lua. Ou seja, a outra face fica sempre oculta para a gente. Isso quer dizer o quê? Que se esses tempos fossem diferentes, a gente ia ter condições de ver a outra face da Lua. Certo? Então, somente uma face da Lua se torna iluminada para a gente aqui da Terra. A outra, a gente não vê. É por isso que sempre a gente está olhando para a Lua, ela vai apresentar sempre as mesmas crateras, sempre as mesmas montanhas, certo? Para a gente, aqui da Terra. Certo? Então, esse modelo era para a gente visualizar isso. Pronto. O que é que eu queria que a gente fizesse aqui? Certo? Eu queria que a gente fizesse um problema prático, e isso vai ficar a critério de vocês. Eu estou aqui com o Jamboard, certo? Eu vou compartilhar com vocês essa questãozinha, ó. Então, vou copiar o link aqui e vou deixar aqui no chat, certo? Opa! Vou deixar aqui no chat. Deixa eu abrir aqui. Muito bem, já colocaram a presença, podem ir inserindo, né? Então, gente, só para encerrar nossa aula, eu gostaria de lançar esse probleminha aí para vocês, certo? Quem estiver baixado o Jamboard, que já consegue acessá-lo pelo celular, eu gostaria de lançar esse desafiozinho para vocês. Oi. É que Oi. minha internet tinha caído aqui, por isso que eu saí. Ah, certo, tá bom. Mas agora tá tudo bem? Você está conseguindo visualizar a tela? Tá. Tá ótimo. Então, eu tô lançando um desafiozinho para vocês, e isso fica a critério, de vocês tentar fazer esse probleminha aqui, certo? Então, gostaria de vocês interagirem fazendo esse problema, ó, que vocês estão visualizando. Então, vocês podem usar a tela do celular, já com o Jamboard baixado, né? Eu já compartilhei o link. E aí, gente, quem for fazendo isso, ó, já tem alguém fazendo um testezinho aí, certo? Já tem alguém fazendo um teste. Beleza, tudo bem. Eu queria fazer o seguinte, que vocês pudessem estar fazendo esse problema, mas quem for fazendo, fizesse assim, ó, para a gente ter uma ordem. Por exemplo, tá aqui esse primeiro plano, né? Que você fosse, ó, criando um frame. O frame é só clicar na seta, ó, é só clicar na seta que você vai produzindo outras telas, outros planos de fundo, certo? Ó, aqui eu já criei 4, ó, para não ficar tumultuado. Então, por exemplo, se alguém já começar a fazer o problema, para não ficar muita gente tumultuando, quem já começar a fazer, deixa terminar, para que outro possa estar tentando fazer. Ok?
Eu acho que vocês já estão visualizando a tela, que já ficou muito pequeno para mim, deixa eu aumentar um pouquinho. Então, o problema é isso aí, ó. Tá fazendo, não. Ó, um objeto de massa 1,5 kg está descrevendo uma trajetória circular de raio 2 metros, com movimento uniforme de velocidade 4 metros por segundo. Calcule a força centrípeta que atua sobre ele a partir dessas informações. Então, deixo aí a critério de um de vocês para tentar fazer esse cálculo. Certo? Beleza, já tem alguém escrevendo aqui, ó. Ele está recolhendo as informações, ó. A massa é 1,5 quilos, beleza. Então, geralmente eu tento colocar para vocês isso, né? Que é bom que vocês antes recolham as informações, ó, massa, raio, velocidade, para depois aplicar a expressão, substituir e fazer o cálculo. Então, nosso colega já está fazendo isso, né? Ele recolheu as informações, e aí o que você faz, ó? Num frame seguinte, você, como não tem mais espaço, né? Você cria um plano de fundo novo, ó, faz só passar aqui, você faz o cálculo lá, né? Eu não sei se ele já escreveu a fórmula, deixa eu ver. Parece que não. Então fez recolher as informações. Tudo bem. Por aí, já começa assim. Então, raio 2 metros, a massa é 1,5, a velocidade é 4. Beleza. E o que mais? Passa para o frame seguinte, ó. Tem a setazinha, você clica nele, ó. Aí vem aqui, ó, para essa tela seguinte. Tem alguém tentando fazer aqui, ó. Vamos lá, é por tentativa mesmo, vamos tentando. Tentar ver se a gente consegue fazer essa questão. Então, é uma questão simples, que nem a gente fez lá no exemplo do slide, é só substituir os valores. Então, o que você faz, ó? Escreve a equaçãozinha, força. Sempre você parte da equação, ó, porque ela é que vai, né? Isso. É ela que vai lhe guiar, dividindo, né? O raio. Pronto. Quem está tentando fazer aqui nesse frame, ó, já está esquecendo alguma coisa aí. O que é? Como é que é a velocidade aí no problema, na equação? A velocidade está elevada a quanto? Isso, justamente. Está elevada a 2. Justo. Pronto. Aí você já encaminhou. O que você faz? Isso. Passa a primeira potência, justamente. Divide pelo raio, né, que é 2. Isso, exatamente. Pronto, agora faz a multiplicação, né, e o resultado divide por 2. Então, muito simples, né, gente? É uma questão simples. Isso. Força é igual. Bem. Qual é o resultado que dá, né? 1,5 vezes 16. Você pode aqui, inclusive, ó, fazer isso aqui, ó. Dividir o 16 por 2, você pode fazer isso, né? Fazer a divisão primeiro e o resultado multiplicar por 1,5. Você pode fazer assim também. Não tem erro, não. Se você tiver dificuldade, né? Num primeiro momento, assim, de pegar 1,5 e multiplicar por 16. Mas, se você tiver essa dificuldade, você divide primeiro, que está mais fácil, né? 16 por 2 está mais fácil. Aí pega o resultado e multiplica por 1,5. Tudo bem. Deu isso aí mesmo, 24, né? Certo. Pronto. Qual é a unidade de medida aí? Qual é? É uma força, né? Você calculou a força centrípeta sobre aquele objeto. Então, a força é medida em quê? Newtons. Pronto, justamente. Ótimo, gente. Gostei. Muito bem.
Ok, gente, pois era isso, viu? Tá? A nossa proposta hoje era essa. Pô, beleza, gente? Então, não tendo nada a declarar, a gente se despede, ok? Fica para a próxima.